Olá, sou a aluna Isabela da Silva Santos, sou estudante do Instituto Federal de Rondônia, em Campus Cacoal. Estou cursando o curso de Técnico em Informática e hoje irei falar sobre a definição do sistema operacional. O sistema operacional é um software que pode ser o Linux, o Windows, Android, macOS, Unix, entre outros. É um programa que conversa diretamente com o hardware da sua máquina. O sistema operacional assegura que os programas funcionem corretamente. Mas antes de entendermos o que é um sistema operacional, precisamos definir o que é um sistema computacional. Um sistema computacional é um computador moderno que apresenta alguns elementos principais, que podemos destacar: um ou mais processadores, memória principal, dispositivos de entrada e saída, como monitores e teclados. Todos esses componentes lidam em conjunto com os programas da sua máquina. Agora irei falar sobre a função do sistema operacional. Ele é responsável por todo o funcionamento de uma máquina. Todos os processos de um computador estão por trás dessa programação complexa que comanda todas as funções que se impõem à máquina. Um sistema operacional possui as seguintes funções: gerenciamento de processos, que é um sistema operacional multitarefa, é preparado para dar ao usuário a ilusão de que o número de processos em execução simultânea no computador é maior que o número de processadores instalados. O gerenciamento de memória, que tem acesso completo à memória do sistema e deve permitir que os processos usuários tenham acesso seguro à memória quando requisitarem. Já o sistema de arquivos, que atualmente existem dois tipos de interface, a GUI, que é a Graphical User Interface, conhecida também por interface gráfica, e a CUI, Command Line Interface, interface de linha de comando. É possível fazer todo tipo de tarefa usando interface gráfica, como edição de vídeos e imagens, sendo que somente alguns tipos muito específicos de tarefas se saem melhor em linha de comando. E a entrada e saída de dados, que são os aparelhos que permitem a interação de um processador, geralmente um computador com um homem. Já os dispositivos de saída são os aparelhos usados por um computador para comunicar as informações. Olá, eu sou a Camila Gonçalves Quempim, do primeiro B de Informática, e hoje estarei explicando as classificações, que são os tipos e estruturas de sistemas operacionais. Bom, o primeiro é o núcleo monolítico, ou a gente também pode chamar de monobloco. Esse núcleo consiste em um único processo executado, em uma memória protegida. As suas principais funções são o Windows, o Linux e entre outros. Bom, o micronúcleo, ou modelo cliente-servidor, que a gente também pode estar chamando ele, esse núcleo ele consiste de funções mínimas, que são elas comunicação e gerenciamento de processos. E também tem outras funções, como sistema de arquivos e gerenciamento de memória. Já a multitarefa, além do próprio SO, vários processos de tarefa estão carregados em memória, que um pode estar ocupando o processador e os outros ficam enfileirados, esperando a sua vez de atuar. O compartilhamento de tempo no processador é distribuído de modo que, enquanto o usuário, a pessoa que está mexendo, ela tem a impressão que diversos processos estão sendo executados ao mesmo tempo. E um exemplo que a gente já conhece é do Windows, E já o multiprogramação, o SO divide o tempo de processamento entre vários processos, mantendo o processador sempre ocupado, E o multiusuário, vários usuários utilizam o mesmo computador ao mesmo tempo. E pode ser por terminais ou por conexão remota. Bom, agora eu vou estar falando sobre o Linux. E o Linux é um sistema operacional que, assim como também o Windows e outros, ele possibilita a execução de programas em um computador e também em outros dispositivos. Bom, desde 1984, surge um projeto chamado de GNU, que foi criado por Richard Stallman. E esse projeto ele tinha a meta o desenvolvimento de um sistema operacional que era livre e baseado no Unix. Mas ao longo de 5 anos, esse projeto já tinha criado a maior parte dos programas essenciais
para um sistema operacional. Mas mesmo assim faltava um kernel livre. E em 1992, Linus Torvalds adere à licença GPL, o que torna o kernel Linux um sistema, um software, livre. Olá, meu nome é Lohane Vitória do primeiro B e vou falar sobre o Windows. Que o Windows é um sistema operacional interface gráfica multitarefa. Isso significa que podemos trabalhar com vários programas simultaneamente. Por exemplo, poderíamos escutar um CD colocado no CD-ROM, enquanto escrevemos um documento, imprimimos um outro e recebemos o fax, todos ao mesmo tempo. Até a versão 3.11, o Windows era considerado apenas como um ambiente operacional, e a partir do Windows 95 assimilou novos recursos e tornou-se um dos sistemas operacionais mais utilizados em todo o mundo. Devido à sua facilidade de uso, atualmente o Windows encontra-se na versão chamada Windows XP. Agora eu vou falar um pouco sobre o Android, que o Android foi impulsionado pela Google para ser operado nos seus próprios disponíveis móveis. Uma das principais vantagens do sistema Android é a integração dos serviços Google a partir de uma conta Google, que o usuário já possua. E é essa a nossa apresentação, galera. Espero que vocês tenham gostado. Os participantes do nosso grupo é Isabela Santos, Camila Kemp e Lohane Vitória, do primeiro B de Informática.